Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com novidades no canal. Estamos começando um curso, uma preparação para o concurso de Perito Criminal Federal, da Polícia Federal. Concurso esse, né, teve sua última prova realizada em 2013, portanto, está aí bem próximo de abrir o próximo edital. Tá? Então vamos começar essa preparação desde já. E antes de começar esse curso, essa série de vídeos, o que eu preciso advertir vocês aqui, né? Primeiramente, que esse curso tem uma dinâmica um pouco diferente dos demais vídeos. Por quê? Porque o concurso de Perito Criminal Federal é feito por pessoas que não têm, em sua maioria, instrução jurídica. São pessoas que não frequentaram a faculdade de Direito, não estudam para concursos da área jurídica. Tá, e qual que é a diferença? A diferença é que o conteúdo tende a ser cobrado com um pouco menos de densidade no concurso, mas nem por isso será fácil, né? Só que o edital é um pouco mais enxuto. E também a preparação tem que ser um pouco diferenciada. Por quê? Porque no concurso de Perito Criminal Federal, assim como outros concursos da Polícia Federal, a parte de conhecimentos básicos, que é onde está inserida a parte de direito, é menos importante no sentido de pontuação final. Né? Tem peso menor, as questões são menos questões que estão lá. Porém, elas ainda fazem diferença na pontuação final. Então, esse curso é destinado a pessoas que não são de direito, né? Não são da área jurídica. Então, temos aí Perito Criminal Federal para a área da farmácia, para a área da química, da medicina, geologia e muitas outras. Então, a ideia desse curso é transmitir rapidamente, no menor intervalo possível, todo o conteúdo que a gente tem aí, começando hoje com direito constitucional. E, assim, fazer vocês começarem a fazer algo que muitos concurseiros esquecem de fazer, deixam de fazer por vezes, que é ler a Constituição Federal, ler a lei, mas no caso aqui, principalmente, a Constituição. Tá? O que eu vou fazer aqui é nada mais, nada menos do que ler com vocês a Constituição, tá? Fazer um ou outro apontamento sobre coisas que caem no concurso, né? Caem com mais força e com mais frequência, e resolver questões ao final, né? Questões são indispensáveis também para fixar o conteúdo. Então a ideia aqui é fazer um curso bem rápido, não vou dizer assim extremamente superficial, mas com alguma superficialidade, e com a ideia de que vocês saiam daqui pelo menos com o básico, né? Que leiam a Constituição, que leiam pelo menos uma vez, integralmente, tudo aquilo que está na Constituição e que cai no concurso. Bom, começando. O primeiro item que está lá no edital, né? Esse é o edital de 2012, direitos e garantias fundamentais. Vocês podem ver que dentro desses direitos e garantias fundamentais nós temos 5 itens. 5 itens são direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, o que são esses 5 itens? 5 itens são aqueles itens, os capítulos que estão na Constituição, tá? Na parte de direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º em diante. Então, a divisão que a banca fez aí é a própria divisão da Constituição. O que isso quer dizer? Isso já nos dá uma ideia de que a banca não vai ficar muito apegada à teoria de direitos fundamentais, né? Não vai cobrar muita classificação dos direitos fundamentais. O que a banca quer que o candidato saiba o que está na Constituição, basicamente. Não só, mas é o principal. Então, vamos começar hoje pelos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o que está no artigo 5º, que é um artigo muito extenso, será dividido em vários vídeos, né? Vocês podem ver, o artigo 5º ele tem 78 incisos, então hoje nós vamos trabalhar apenas até o 16º. Como é que começa aí o artigo 5º da Constituição? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E o que quer dizer, então, aí o artigo 5º? Né? Que todos os seguintes, os incisos
né, os 78 incisos que vem aí depois, eles estão ligados ao caput, né? Então, todos os 78 incisos, aí nós temos que ler pensando no que está no caput, tá? Nesses direitos que estão elencados aí e nesses princípios que estão aí no começo, que são, né, a igualdade perante a lei, é o primeiro deles. Nós temos também a questão da aplicação, né, a quem se estende a aplicação desses direitos que estão elencados no artigo 5º, que são aí os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Tá? Isso é a literalidade do caput do artigo 5º, tá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade desses direitos. Agora, por que eu coloquei um asterisco aí? Porque esses estrangeiros residentes no país, na verdade, o STF entende que não são somente os estrangeiros residentes no país, os estrangeiros que moram no Brasil. Isso se aplica também a estrangeiros de passagem, mesmo turistas. Por quê? Porque não só os estrangeiros residentes que têm esses direitos. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, segurança, propriedade. Né? Não faria sentido que uma pessoa que não reside no Brasil, um estrangeiro, venha para cá e não tenha direito à propriedade, ou que não tenha direito à vida. Tá? Isso não faria o menor sentido. Além de ferir normas internacionais, de direitos humanos, tratados, enfim. Então vamos começar aqui com os incisos, mas antes disso, eu vou fazer aqui apenas uma menção, uma nota aqui. Vocês devem lembrar desses direitos que estão aí no caput, né? Porque alguma questão no concurso pode perguntar. Apesar de ter muita matéria aí para a banca escolher e tal, né? Poderia até ser um pouco de falta de criatividade, mas a banca pode decidir, sim, cobrar esses direitos que estão no caput. Então, direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. E o direito à igualdade, né? Aqui. Bom, tudo bem. Artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. O que está querendo dizer esse inciso? Bom, estamos aí falando de igualdade entre homens e mulheres, mas essa igualdade é nos termos da Constituição. O que significa isso? Que a própria Constituição ela pode criar regras que diferenciem regimes jurídicos diferentes para homens e para mulheres, né? Quando for justificável. Então, esse é o caso, por exemplo, da Previdência, né? Do direito à aposentadoria. Né? Nós sabemos que as mulheres têm aí, em regra, um prazo diferenciado, né? 5 anos a menos de idade mínima. Então, essa é uma regra que foi adotada pensando-se numa diferença entre homens e mulheres, mas ela está na Constituição, então ela é permitida. Tá? O que nós poderia fazer? Nós poderia criar desigualdades que não têm base constitucional. Né? Então, em regra, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nenhum desses direitos aqui é absoluto, viu, pessoal? Então, nós temos aí 78 incisos, mas nenhum deles a gente pode ler assim, dizendo, então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então não pode ter diferença nenhuma entre homem e mulher. Isso não se aplica esse raciocínio. Né? Até se uma questão de concurso pergunta isso, vocês devem marcar que é errado. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele diz aí que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa que a lei não diz, né? Que a lei não prevê. Então, podemos dar um exemplo aí do Estado. O Estado vai tributar uma pessoa, vai cobrar um imposto que não foi criado por lei. Né? Por exemplo, é uma forma de violação do princípio da legalidade. Então, se o Estado condena alguém por um crime que não está previsto na lei, também pode ser uma violação ao princípio da legalidade. Há várias formas. Né? Pulando aí no inciso 3º,
ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso aí é bem intuitivo, né? Não é possível que se submeta pessoas à tortura, nem a tratamento desumano, degradante. A lei especial tratando sobre crime de tortura. E, bom, e a Constituição visa sempre a proteger, né, a dignidade da pessoa humana, todos aqueles princípios que nós já conhecemos, que está lá nos primeiros artigos, os objetivos do artigo 3º, enfim. Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bom, a livre manifestação do pensamento quer dizer o quê? É uma manifestação do pensamento absoluta, uma liberdade de expressão sem medidas? Não. Né? Novamente, não interpretamos nenhum desses direitos como absolutos, sendo vedado o anonimato. Então, é necessário que a pessoa se identifique ou se deixe identificar. Né? Não se aplica uma livre manifestação do pensamento para quem está ocultando sua identidade ou qualquer forma de identificação. É bom lembrar muito dessa partícula aqui, sendo vedado o anonimato. Por quê? Porque as bancas gostam de explorar isso. Né? A banca pode falar assim, é livre a manifestação do pensamento em qualquer caso, é livre a manifestação do pensamento, ainda que feito por carta anônima, enfim. Aí vocês devem marcar errado. Tá? Inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o que é esse direito de resposta? Né? A pessoa que é ofendida, de alguma maneira, aí, ela tem o direito de se manifestar, né, de maneira proporcional àquela ofensa que foi proferida, não para revidar, né, não é o espaço para que ela desconte, em termos a violação que ela sofreu, mas uma forma de ela vir a público e ter a oportunidade, né, de se defender daquela acusação ou daquela notícia, enfim. Isso sem contar que há também a possibilidade de indenização nesses casos, pelo dano material, dano moral, dano à imagem. Tá? Próximo inciso. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada. Né? Então, as pessoas são livres para praticar aí os cultos religiosos. Aqui existe uma garantia na forma da lei, uma proteção dos locais de culto, das liturgias. Tá? Essa na forma da lei é uma restrição. Então, novamente, os direitos aqui não são absolutos. Então, é possível que em alguns casos algum culto, alguma manifestação venha a ser restringida pelo poder público. Vamos ver aqui. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, por exemplo, o sujeito que está lá aquartelado, né, é um militar, é um soldado, ele não pode se ausentar simplesmente para ir à igreja ou para ir a algum outro local de culto com frequência, né? Então, é necessário que haja nesses locais a existência aí de algum ministro religioso ou de algum modo pelo qual ele possa participar da sua crença, da sua religião. Normalmente, no caso dos militares, há concursos públicos para capelães, né, para ministros religiosos, e também isso se aplica a entidades civis, né, civis e militares de internação coletiva, porque se pressupõe que a pessoa não pode sair de lá normalmente para praticar suas crenças, sua religião, como as pessoas comuns fazem. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.
salvo seus invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso aí é o caso clássico da pessoa que não quer servir o exército, né, o serviço militar obrigatório, e aí ela alega que isso vai contra suas convicções políticas, vai contra a sua religião, enfim. Se pegar um caso aqui, por exemplo, o sujeito é anarquista, né? Então ele vai lá, ele precisa se alistar, ele diz, não quero servir porque eu sou anarquista, eu quero o fim do Estado, enfim. Tudo bem, ele pode não prestar o serviço militar obrigatório, porém, ele deve, alternativamente, aí, se sujeitar à obrigação, uma obrigação subsidiária, aí, né, uma prestação alternativa prevista em lei. Então pode ser aí um serviço à comunidade, algo semelhante. Ele não pode simplesmente alegar suas convicções religiosas, políticas, filosóficas e se desobrigar totalmente daquilo. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Novamente, aí uma manifestação da liberdade de expressão, né? Esse direito implica que no nosso ordenamento jurídico não é possível a censura prévia, ou seja, não pode se controlar antes do conteúdo que vai ser divulgado. Porém, como isso não é um direito absoluto, ele é passível, sim, de responsabilização do seu produtor, do seu autor, do seu divulgador, né? Mas, então, decorem aí que o inciso 9 prevê a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Percebam que, no caso do inciso 9, não tem aqui nenhuma restrição, nenhuma menção à ressalva, né? Ele é bem aberto. Então, não fiquem procurando pelo em ovo na prova, porque se estiver falando livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, você marca correto, é exatamente o que está no inciso 9. Não vai ficar pensando, não, mas pode ser que uma expressão, uma manifestação artística aí ofenda as pessoas, não sei o que não teve aquele caso ali. Não pensa nisso, tá? Lembre que esse inciso está escrito dessa maneira. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, novamente, né? Aqui estamos tratando de violação à intimidade, vida privada, honra e imagem. Nesses casos, existe a possibilidade, aí está na Constituição, de indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação. Tá? Todas as ações aí indenizatórias que nós vemos no dia a dia, vocês não, talvez, porque estão prestando concurso para perito, que não é da área jurídica propriamente, mas são praticamente todas as ações de indenização usam como fundamento o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, o que é aí esse inciso 11? Fala da inviolabilidade do domicílio. Inciso muito importante para todos os concursos aí que cobrem direito constitucional, mas principalmente nos da área policial, né? Para agentes policiais, delegado, perito, assistente, agente, tudo. Por quê? Isso faz parte do dia a dia da atividade policial, né? Às vezes o policial tem que entrar no domicílio de alguém sem o consentimento, um perito precisa, por motivo de trabalho, e a Constituição diz aí que casos que se pode entrar na casa de outra pessoa sem consentimento do morador. Então, como é que é isso? Para entrar durante a noite, só é possível sem o consentimento do morador entrar. Em caso de flagrante delito, caso de desastre
ou em caso de prestação de socorro. Tá? Agora, se for durante o dia, além dessas hipóteses aqui, também se pode entrar caso haja determinação judicial. Né? Agora, por determinação judicial, em regra, se entra durante o dia. Tá? Aqui não se permite a entrada por determinação judicial no período noturno. Tá? Pelo menos não aqui na Constituição. Então, normalmente a prova, quando cobra, ela brinca aqui, a banca brinca com essas hipóteses, tenta confundir o candidato, trocar, dizer que pode por determinação judicial durante a noite e, sei lá, por flagrante delito só durante o dia. Então, gravem bem o inciso 11. Nós vamos ver que cai com bastante frequência. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o que é o inciso 12? Né? Inciso 12 está querendo proteger a privacidade nas comunicações. Então, não se pode quebrar o sigilo de cartas, de comunicações escritas, de dados telefônicos. E aí, a Constituição estabelece que é possível a quebra do sigilo telefônico por ordem judicial em hipóteses previstas em lei. Né? A lei que regula esse inciso já foi editada, é aquela lei da interceptação telefônica. Então, lembrem disso. E a lei da interceptação telefônica diz respeito a esses casos, né, de investigação criminal ou instrução processual penal. Não se pode sair aí, por aí determinando o grampo, mesmo que por ordem judicial, em casos que não tenham relação com investigação criminal ou instrução processual penal. Então, vamos lá no inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, novamente, em regra, liberdade. Tá? Liberdade para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, devem-se atender as qualificações profissionais estabelecidas na lei. Só que essas qualificações profissionais restringem bastante, né, o exercício do trabalho. Por exemplo, eu mesmo não posso praticar medicina. Eu não tenho diploma de medicina, tá? Fiz faculdade de Direito apenas. Então, eu já não gozo de liberdade irrestrita para isso. Isso acontece com muitas outras profissões. Então, gravem que na Constituição está lá que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas que é necessário atender as qualificações profissionais estabelecidas na lei. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Bom, e novamente, né, a regra é a publicidade, a possibilidade de obtenção de informações, mas existe aí o sigilo quando é necessário ao exercício profissional. Então, não se vai sair por aí divulgando dados sigilosos de empresas que sejam estratégicas ou pessoais. Então, esse aí é o inciso 14. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O que acontece aqui? Bom, é livre a locomoção no território nacional. Ok. Qualquer pessoa pode sair, dele sair e entrar com seus bens. Duas coisas que a gente precisa notar aqui. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar e sair com seus bens. Entrar, permanecer ou sair. O que acontece? Nos termos da lei. Então, não é simplesmente entrar, permanecer e sair com seus bens. Até porque nós temos aí as alfândegas, toda a questão de tributação, contrabando, descaminho. Você não pode pegar e simplesmente ir andando com seus bens para lá e para cá. Não funciona assim. E outra coisa que é importante notar, eu já vi banca tentando confundir o candidato com isso. Em tempo de paz. Tá? E esse inciso só se aplica em tempo de paz. Então, se o país estiver passando por uma guerra,
não é livre a locomoção no território nacional nesses termos. Por que é importante notar isso? Porque às vezes a banca vai colocar assim, ó, é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E aí estaria errado. Que a Constituição fala expressamente que é em tempo de paz. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O que o artigo 16 está falando aí? É o caso clássico também das manifestações. Né? Você tem uma manifestação marcada já para um local, já foi feito aviso à autoridade competente, e aí vem um outro grupo fazer uma manifestação no mesmo local, na mesma hora. Tá? É possível? Não. Segundo a Constituição, não. Tá? Então, tem vários requisitos aí para a reunião pacífica, né, para ser permitida. O que tem que acontecer? Bom, primeiro tem que ser pacífica, né? Como eu já disse. Tem que ser sem armas. Não depende de autorização. Não podem frustrar outra reunião marcada para o mesmo horário, para o mesmo local. E existe exigência aí também do aviso prévio à autoridade competente. Né? As autoridades precisam saber que essa manifestação vai ocorrer. Se, por exemplo, vamos supor aí uma manifestação de grande porte. É necessário que o pessoal da segurança pública saiba por onde vão passar os manifestantes, para poder organizar, né, os trajetos, poder bloquear algumas ruas, evitar atropelamentos e afins, como já ocorrido em casos recentes. Bom, chegamos ao inciso 16, nós temos aí muitos outros, precisamente 62 para discutir. Então, eu já vou passar para as questões. Questão 1 é uma questão do Ministério Público do Paraná, concurso de promotor desse ano, 2017, considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela CF, em seu artigo 5º, inciso 4º, julgue os itens a seguir. 1. Segundo o entendimento do STF, a CF permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais, sem que se configure apologia ao crime. O que esse item está falando aí? Esse item está falando da marcha da maconha. Né? Isso chegou até o STF. Por quê? Porque existe o crime de apologia, né? Existe isso aí é uma infração penal, apologia ao crime, e algumas pessoas entenderam que o tal evento, né, a Marcha da Maconha, poderia se enquadrar, né, nesse crime, porém o STF entendeu que não, entendeu que o evento Marcha da Maconha era simplesmente o exercício dessa liberdade de expressão, né, de um movimento em que as pessoas buscam a modificação do ordenamento jurídico por via pacífica. Então, não haveria aí o crime de apologia ao crime. Então, a afirmativa 1 está correta. Vamos para 2. A liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que eles não incitem a violência, de acordo com o entendimento do STF. Errado. Né? O STF nunca se pronunciou nesse sentido. A liberdade de expressão não protege discursos racistas e antissemitas, até porque a própria Constituição ela já prevê, né, que o racismo é crime, né, e que a lei vai... Existe, claro, uma lei que define o crime de racismo, as penas e tudo mais. Então, isso não faria sentido em relação à Constituição, caso fosse permitido algo que é considerado prática de crime. Então, inciso 2 aí, a afirmação 2 está errada. Vamos para 3. Lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Isso aí está errado também. Por quê? Lembrem que lá no inciso 4º do artigo 5º, nós temos lá no finalzinho, né, a previsão de que é vedado o anonimato.
a liberdade de expressão existe, né? A livre manifestação do pensamento, porém, é vedado o anonimato. No caso, a manifestação anônima, uma lei que proíbe a manifestação anônima não pode ser declarada inconstitucional, porque ela basicamente está reafirmando o que está na Constituição. Então, assinale a opção correta. A opção correta é uma apenas, alternativa A. Seguindo, questão 2, questão da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela traz aí um caso. O governo de determinado estado da federação publicou medida provisória que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público Estadual ingressou com medida judicial requerendo imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há 20 meses. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O juiz agiu corretamente ao deferir a medida judicial, uma vez que a conduta dos alunos não encontra amparo no direito fundamental à liberdade de expressão e de livre reunião e manifestação. Tá. O que é essa questão está querendo do candidato? O que é importante na hora de fazer uma questão desse tipo? Uma questão que traz aí um assunto que pode gerar polêmica, né? Efetivamente, nós vimos que muitos candidatos discutiam essa questão, discutiram bastante, mas o que é muito importante na hora de fazer a prova? É você prestar atenção no que a banca quer, tá? E, no caso, ela não quer que você se afaste muito do texto constitucional. Não quer que você faça grandes divagações. Então, aqui, no que a banca se prendeu? Né? A banca considerou correta a alternativa, né? Entendendo que a situação descrita aí representa um excesso no direito de liberdade de expressão, de livre reunião e manifestação, no sentido de que a historinha contada aqui, o caso, diz que alguns alunos, alguns estudantes, né? Então a gente já tem pelo menos uma ideia aí de que alguns dá uma ideia de pouco, né? De não ser algo de adesão muito forte, mas tudo bem, isso não é decisivo para a resolução. O que é mais importante aqui é o impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. Nós vamos ver lá no artigo 6º, que no rol de direitos sociais nós temos o direito à educação, né? E aí estaria nesse caso havendo um cerceamento do direito à educação desses outros alunos, também do direito à liberdade desses alunos. Portanto, a banca considerou aqui que a medida e o deferimento da medida pelo juiz seria correto, né? Então, fica aí. Não quer dizer que a questão não possa ser discutida em termos mais abrangentes, filosóficos, sociológicos, enfim. Mas para o concurso você tem que ficar de olho no que o concurso quer. Então, o item aí está correto. Questão 3. A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Essa está errada. Nós vimos que se aplica a estrangeiros, sim, né? Nós discutimos se aplicava também aos estrangeiros não residentes, porém nem é necessário raciocinar quanto a isso. Nós temos lá já na Constituição dizendo expressamente que esses direitos se aplicam tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país. Questão 3, portanto, incorreta. Questão 4. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo, independentemente de determinação judicial. Aí nós temos, né, aquela questão do inciso 11, que eu disse que cai bastante. Vocês já estão vendo aí uma questão recente, do ano passado. Bom, esse item está correto. Por quê? Porque o flagrante delito é um dos casos
em que é possível a entrada do domicílio da pessoa sem determinação judicial, sem consentimento da pessoa, a qualquer tempo. Né? E quais são esses casos? Flagrante delito é o caso de prestação de socorro e de desastre. Então, nós temos aí a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá. Então, vamos prosseguindo para a questão 5. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Nós já vimos também, pessoal, que essa está errada. Por quê? Porque entende-se, não só a doutrina, mas STF, em várias fontes, nós temos que, apesar da Constituição ter falado apenas em estrangeiros residentes no país, e esses direitos também se aplicam a estrangeiros que não residem no Brasil, estão de passagem, a trabalho ou não, enfim, os direitos também são extensíveis aos estrangeiros não residentes. É importante que, ao resolver questões, especialmente de algumas bancas, o CESP é uma delas, agora o Sebrasp, que o CESP não faz muita pompa, não faz muita questão de dizer que expressamente está cobrando o entendimento jurisprudencial. Né? Coloca o item lá e o candidato que se vire para saber se a resposta vai ser de acordo com a jurisprudência, se vai ser de acordo com a lei. O que acontece? Se o CESP colocar aí uma alternativa desse tipo, né, dizendo o entendimento jurisprudencial, o entendimento doutrinário, você pode marcar correto. A não ser que o CESP tenha escrito estritamente restringindo, né? De acordo com a literalidade do texto da Constituição, tem que ser muito específico. Se ele fizer isso, aí tudo bem. Aí você diz que não, né? Que só se... Aliás, que esse item está correto. Porém, normalmente o CESP adota o entendimento jurisprudencial, então é bom ficar de olho. Então o item está incorreto. Questão 6 é a nossa última de hoje. Diante de indícios veementes da prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar a busca de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que faça durante o dia. Pera lá, pessoal. Quando que nós vimos que é possível entrar sem o consentimento do morador, né? Lá no inciso 11 do artigo 5º da Constituição. Quando que era possível? É possível entrar sem o consentimento do morador durante o dia. Aquelas 3 hipóteses, né? Aquelas 3 hipóteses em que se pode entrar a qualquer momento, de flagrante delito, de prestação de socorro e de desastre, e também no caso de mandado judicial durante o dia. Porém, sem consentimento do morador, sem mandado judicial e sem ser flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, não é possível entrar na casa da pessoa sem o devido consentimento. E no nosso caso, né, nesse caso da questão 6, o que nós temos aí? Nós temos alguma dessas hipóteses? Não temos. Tá? Indícios veementes da prática de ilícitos no interior da residência não caracteriza aí o flagrante delito. E ainda que isso pudesse gerar alguma dúvida do candidato quanto à existência aí de flagrante delito ou não, notem que o enunciado colocou aí alguma coisa a mais para que você pudesse perceber que não está se tratando de flagrante delito. O que é? O enunciado diz aí: poderá realizar busca de provas no local sem consentimento do morador. Então, assim, ainda é para realizar busca de provas, é uma investigação. Né? O agente ele não está convicto da existência de um crime que está sendo cometido naquele momento. Né? Não é uma situação de flagrância. Então, nós temos aí que o item está incorreto. Bom, espero que vocês tenham aproveitado este começo aqui dessa série de vídeos e até a próxima.